Bom, às vezes a gente fala e tem medo de muitas coisas que podem acontecer quando você sai do Brasil e procura conhecer novos horizontes, né? Conhecer novas culturas, novos países. E muitas das vezes temos medo por motivo da nossa própria nacionalidade ou do que vamos nos encontrar pela frente, os obstáculos, né? As informações, a cultura, a cultura, talvez também a dificuldade de se adaptar, se ambientar. Mas, como eu falo para vocês, às vezes as pessoas falam para mim, mas você não tem medo de, do que as pessoas possam fazer para você, né? Ou das dificuldades que você pode correr. Como eu fiz um vídeo passado a respeito do que ocorrido que aconteceu comigo aqui no Japão, por motivo de alguns amigos brasileiros, né? E muitos acham que eu estou discriminando a nossa nacionalidade, né? Outros acham que os brasileiros realmente é desse jeito mesmo, né? Eles saem do país, mas o país não sai da cabeça deles. É como eu falo, né? Saudade do Brasil, todos nós temos, né? Saudade, né? Todos nós temos aquela vontade de voltar, né? Voltar para passear ou para ver os amigos, entes queridos. Mas tem muitos que chegam aqui, ao colocar o pé no Japão, já tem vontade de arrumar as malas e voltar para trás. Voltar para trás porque vê que o país, primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que tem, acha que o país não é para eles, né? Pensa que as coisas aqui vai cair do céu, que vai ser tudo fácil, que você não vai ter, como posso dizer para vocês, dificuldades. Mas uma coisa eu falo para vocês, quando a gente chega aqui quando você sai do seu país, não digo só para o Japão, mas como eu moro aqui no Japão, eu falo muito mais do Japão, mas quando você sai do seu país e tenta migrar em outro local, em outro país, né, conhecer novas culturas, conhecer pessoas diferentes, como eu falo, né, nova cultura, novas nacionalidades. E a gente vê que muitos e muitos aqui, eles não conseguem se adaptar, não conseguem seguir as normas, regras, né? E eu vejo que fica uma coisa assim que, não digo triste, né? Muito triste, mas muitos que chegam, como eu falei, né? Muitos chegam e chegam no aeroporto, já tem vontade de pegar a mala e voltar para trás. Mas isso é porque eles vêm com aquela cabeça, aquele foco de que ao chegar no Japão, eles vão se tornar ricos, né? Eles vão crescer muito rápido. E como eu falo, né? Existe um grau de dificuldade. Quando você sai do seu país, você tenta uma vida fora, tenta construir novos horizontes, existem vários obstáculos. Uma seria a língua, né? Você tem que se adaptar com a língua do país, né? Seria isso, aprender o próprio idioma do país. E outro também seria a cultura, a alimentação, também que nós estamos acostumados com um tipo de alimentação e aqui já passa a ser uma alimentação mais, como eu digo, entre aspas, saudável, né? Entendeu? Uma alimentação que é mais natural, né? Como eles falam, muito natureba, né? Que fala, né? E muita gente não consegue se adaptar, né? E talvez a maioria das pessoas acabam que ficando irritado por isso, né? Por não conseguir se adaptar e ver que você se deu bem, que você está crescendo, que você conseguiu, não digo vencer, mas que você está conseguindo caminhar com suas próprias pernas. Então muita gente pergunta para mim, mas você não tem medo, né? O medo das pessoas que prejudicam você no seu próprio ambiente de trabalho? Eu acredito assim. Você imaginou se um médico tivesse medo de cuidar dos seus pacientes? Como seria? E se um advogado ele tivesse medo de pegar a causa para defender uma pessoa? E um professor que tivesse medo do seu próprio aluno de dar aula? Como seria? Então eu acho assim que a gente tem que se adaptar e a gente tem que procurar conhecer e colocar a cabeça no lugar, refletir e ver que todos nós somos iguais, né? É como eu falo, né? Perante a Deus todos nós somos iguais. Então eu acho assim que a gente começa a se adaptar com certo tipo
de pessoas. Eu conheci nesses longos 10 anos aí da minha vida no Japão, né, sem retorno ao Brasil, eu conheci vários tipos de pessoas, né, várias pessoas brasileiras que chegavam aqui, algumas com um sorriso no rosto, outras já infelizes, né? E aquelas pessoas que chegavam meio que infelizes, elas trabalhavam na fábrica, vinham para trabalhar na fábrica, e muitas delas o chefe falava para eles assim: olha, você tem que executar tal serviço. Eles falavam assim: não, eu não vou fazer esse serviço, né? Esse serviço não é para mim. Ah, então vou te colocar numa outra máquina mais tranquila. Ah, mas dói minha mão. Ah, mas dói minhas costas. Ah, mas eu fico muito tempo em pé. Então, para você ter uma ideia, eles colocam um obstáculo, eles vêm para cá, eu não sei para quê, né? Talvez para, não digo, como é que se fala a palavra que às vezes, como eu falo para vocês, fogem da minha mente, né? As palavras começam a sumir, mas eles vêm aqui, não digo para atrapalhar, né? Mas acaba tendo uma imagem negativa de nós brasileiros aqui no Japão. Então, que nem esse rapaz, esse casal que chegou, né? Vou contar um pouquinho a história dele aqui. Esse rapaz, ele não tá mais aqui no Japão. Ele já saiu, já tá no Brasil, já faz anos já. E eles chegaram aqui no Japão, sabe, basicamente com a mão na frente e a outra atrás. Entendeu? Sem nada, né? A única coisa que eles tinham aqui era um apato, que eles tinham, que era alocado pela própria empresa, né? E eles teriam que morar no apato, trabalhar na empresa, que para a empresa é uma segurança. Quando você vem financiado pela empresa, ela tem uma segurança em cima de você, sabe que você não vai sair, sabe que você não vai deixar a empresa na mão. Então esse casal chegou, eles estavam passando uma certa dificuldade. Né? Dificuldade em quê? Alimentação, né? Seria mais parte de financeira, né? Seria isso, eles vieram com pouco dinheiro e a firma também arrumou para eles um financiamento, um dinheiro antecipado, né? Para que eles pudessem ficar os 30 dias para não passar apertado. Só que no primeiro dia que eles pegaram o dinheiro, eles estouraram o dinheiro, né? Isso eu fiquei sabendo depois. Aí continuou com o mesmo aperto, né? Continuaram passando aquela necessidade. Aí que nós fizemos na firma? Que eles falaram que não tinha nem alimentação na casa deles. Aí nós fizemos o quê? Juntamos os brasileiros que estavam na fábrica, né? Arrecadamos dos nossos amigos mesmo, né? Arrecadamos um pouquinho de cada um, né? Seria que uma moedinha de cada um. E essa moedinha se tornou montante. Aí nós fomos, fizemos uma compra, né? E levamos na casa deles. Chegando lá, né? Poxa, fazia o quê? Nem um mês que eles estavam lá. A casa estava suja, imunda, bagunça, né? Mas tudo bem. Isso aí pode ser que pelo motivo da viagem não deu tempo de arrumar, né? Não deu tempo de colocar a casa em ordem. Aí levamos a compra, né? Ele agradeceu, falou assim: ó, obrigado, não sei o que, tá? Beleza, passou. É isso, eles trabalharam, os dois trabalharam, né? Aí veio o primeiro pagamento deles. Trabalharam entre aspas, né? Porque mandavam ele executar o serviço e eles falaram assim que não ia fazer o serviço, né? Já começou por aí, como eu falei pra vocês, né? Eles recusando o trabalho. Inclusive ele falava assim que não conseguia, não falava, que ele morou muito tempo nos Estados Unidos e não falava direito português. Eu falei: mas como você não fala português, rapaz? Você está conversando comigo? Aí ele falou assim que não falava muito bem. Eu falei: tudo bem, cada um, cada um. Não era Estados Unidos, era Inglaterra. Então, voltando ao assunto. Aí nós pegamos o primeiro pagamento dele, né? Desse casal. O rapaz me chega na fábrica, né? Nesse dia do pagamento ele faltou e não veio trabalhar. No dia seguinte ele chegou na fábrica, né? Começou na linha. E uma conversa, que nós começamos uma brincadeira na fábrica. E de repente ele chegou e falou: ah, vocês sabem o que eu comprei pra mim? Eu falei: comprou? Eu falei: peraí, o cara mal chegou, já tá comprando as coisas, né? Tipo, se ostentando. Ele falou assim: acabei de comprar um PlayStation de última geração. Eu falei assim: peraí, eu não acredito, entendeu? Porque, querendo ou não, o cara tava passando necessidade, era o primeiro mês de trabalho do cara, né? Eles não receberam o pagamento total, e o cara me vem com, em vez de fazer compra ou tentar se administrar no lar, o cara me vem com um papo de comprei um PlayStation e se gabando para todo mundo que comprou um PlayStation. E eu falei assim: poxa vida, a gente tentou, se ajudou, entendeu? Pro cara não passar dificuldade, e o cara me vem com uma dessa. Aí passou.
né? Foi passando os tempos, foi passando os anos. O cara começou, ele fumava e ele pedia cigarro para as outras pessoas, até para os próprios japoneses, né? Só que quando chegava no dia do pagamento, ele não devolvia aquele cigarro que ele pegou, ele não devolvia nada. E isso ele ficou marcado, né, com a turma na própria fábrica. Ficaram um casal marcado, um casal que a firma não mandava embora, porque era a responsabilidade da empresa, né? Não tinha como mandar eles embora. E eles não iam embora porque eu acho que se acomodou, né, com a situação, e outra também que não tinha dinheiro para ir embora. E isso foi passando, né? Até que um dia eles se tocaram, né? Teve um pagamento, depois de uns 3 anos, eu acho, trabalhando na empresa. Eles pegaram e se tocaram, foram no banco, pegaram o dinheiro, né? E nesse dia ele também não foi trabalhar. Não foi nesse dia, nem no outro, nem no outro, né? Passaram aqui uns 4 dias, a firma foi atrás deles, falaram assim, o que aconteceu, né? Que eles sumiram. A firma foi atrás. Quando chegou no Apato, o Apato estava com a porta fechada, a chave pro lado de fora. Aí a empresa entrou no Apato. Conclusão, eles tinham abandonado tudo, virou as costas, compraram a passagem para o Brasil e foram embora. Largaram tudo para trás, dívidas, né, dívidas da empresa, largaram dívida de conta de água, luz, atrasado, né, as despesas que eles fizeram, estouraram o cartão de crédito, fizeram uma bagunça, mas uma bagunça tão grande que a firma ficou com um prejuízo enorme. Tudo bem, né, que eu sou da seguinte opinião, eu acho que a firma também é forte e ela tem estrutura para isso, né? Ela já faz o seu financiamento com você, já pensando nesse tipo de comportamento, né? Por isso que eles cobram a mais de você. Então, no caso, vou supor, eu acho que pensando nisso que poderia acontecer, a firma, ela, como eu falei, cobra um pouco a mais. E como eu falei para vocês, ele largou tudo e foi embora, tá? Abandonou tudo, deixou aí as despesas. Outro caso também foi um rapaz, também trabalhava na empresa, era um casal, né? A esposa vinha trabalhar, né? Ele trabalhava de noite, a esposa de dia. Quando a esposa estava trabalhando de dia e ele estava à noite, em vez de ele entrar na fábrica, ele chegava na fábrica, cumprimentava a esposa ia para casa e ele não entrava para trabalhar. Ele ia para a praia, ia para o rio, ia pescar, juntava uns amigos e ia pescar. Quantas e quantas vezes ele fez isso, né? Até a esposa descobrir e a firma falar assim, por que seu marido não está vindo trabalhar? Aí foi a hora que ela descobriu que ele estava indo pescar, né? E foi passando. Aí ela pegou, pelo motivo dele não estar arcando com as responsabilidades, ela resolveu separar dele, né? Aí separaram, com isso que eu falo, né? Que o Japão, ele constrói e destrói também casamento, né? Não é só o Japão também, eu acho que qualquer país que você vai também, tanto constrói como destrói casamento. Mas ela pegou e largou, né? Largou mão, foi embora. E ele ficou, né? Ficou aí mais um tempinho para fazer o quê? Pra levantar um dinheiro, né? Levantar um dinheiro para poder sair fora também, né? Que ele não era descendente, só tá esperando vencer o visto. Ele foi, trabalhou, meteu o pau no serviço, levantou um dinheiro, tá? Ele tinha um carro, acho que era um Jimmy, se não me engano, um Jeepinho, né? Ele tinha um carro, estava financiado. O que ele fez? Ele pegou, comprou a passagem dele, não falou para ninguém que ia embora, né? Simplesmente chegou na fábrica, fez que ia trabalhar, deixou o carro no estacionamento, virou as costas, caiu para o aeroporto e foi embora. O carro ficou lá na empresa uma semana, até descobrirem que ele já tinha ido embora. Eu falei assim, como é que pode uma coisa dessa, né? A cabeça, onde leva a cabeça das pessoas, né? Até onde vai, né, o pensamento das pessoas? Onde vai esse tipo de, como é que se fala, de respeito, né? Eu acho que não é para os japoneses, e sim para nós brasileiros que estamos aqui, que vamos ficar por aqui, entendeu? Que resolvemos procurar trabalhar, procurar crescer, né, nesse país. Eu acho que para nós se torna assim uma vergonha, né? Não é vergonha para quem vai embora, é vergonha para quem fica, porque a defamação não é só para eles, a defamação é para todos, né, os descendentes, todos que ficam. Isso é uma coisa que muitos brasileiros fazem aqui no Japão. É que nem vocês falaram, e você, como eu falei, né, medo, né? Você não tem medo dos amigos de trabalho que possam te prejudicar? É como eu falo, né? Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ah, eu quero conversar com você, meio bravo comigo. Eu falava, amigo, minha conversa com você é só no tatame, tá? Porque aqui no Japão é o seguinte, se você levanta a mão para alguém, ou você
tipo, defama alguém ou faz qualquer tipo de coisa, a pessoa, e você tiver prova, a pessoa ela pode te denunciar e você pode pagar uma indenização nervosa. Teve um ocorrido também na fábrica de um rapaz, colega meu, já está no Brasil também, né? Ele era meio nervosinho, estourado, tanto é que eu falava para ele assim, aquele rapaz que eu falei para vocês que ele não tinha tomado o remédio dele, né? Um dos vídeos que eu falei para vocês. Ele chegou, não sei se ele não foi com a cara do outro brasileiro, não sei que lance que foi, entendeu? Só sei que ele tinha uma intriga com esse brasileiro, né? E vira e mexe ele colocava o pé na frente pro cara cair, passava e esbarrava no cara, né? Até que teve uma vez que ele perdeu a linha, eu acho que talvez porque o rapaz também não dava atenção pra ele, né? Ele cutucava o rapaz não vinha pra cima. O que ele fez? Ele pegou e deu 2 socos no rapaz, né? Os 2 socos que o rapaz acabou caindo no chão. Só que na fábrica existem câmeras. E as câmeras filmou o tipo de agressão, né? Chamou o rapaz. O rapaz teve que fazer exame para ver se estava tudo ok, né? Falaram se iam acionar a polícia, mas aí a empresa interviu, né? Conversou direitinho, explicou para eles o que estava acontecendo, como devia ser feito. Conclusão, esse rapaz ficou 2 meses sem trabalhar, né? Pediu para ele se afastar da empresa, o que agrediu. Pediu para ele se afastar da empresa. Ele teve que indenizar o cara em 300 mil, certo? Sendo que ele não ganhava 300 mil no mês. Ele indenizou o cara em 300 mil para pagar em 2 vezes, certo? E ele falou para mim assim, olha, foi a porrada mais cara que eu paguei na minha vida, né? 300 mil, entendeu? Só que nisso, como você fala, você não é só bater na pessoa. Você bateu na pessoa, você teve que indenizar a pessoa de 300 mil, você teve suas contas para pagar, você tinha que ter dinheiro para comer, para alimentação, tá? Você tinha que ter dinheiro para se manter. E eles não querem saber. Se você fez errado, você vai pagar. O japonês é assim. Não tem essa, não tem meio termo. Não tem passar a mão na cabeça e falar assim, coitadinho, não, peraí, vou te dar uma chance. Não. Eles são curto e grosso. Você errou, você vai pagar pelo seu erro, né? Isso é uma coisa certa, eu acredito isso, né? Você errou, você tem que pagar pelo seu erro, né? Não pode passar a mão na cabeça e falar assim, não, tá tudo certo, tá ok, e acabou a brincadeira. Então muitas vezes acontece isso aqui no Japão. Muitas vezes acontece das pessoas acharem que tá impune da situação, né? Que nada vai acontecer e aqui pode fazer e acontecer. E não é assim, como eu falo, existem as leis, as normas, as regras, né? A sua adaptação, né? O seu jeito de viver aqui no Japão, a língua, você conhecer a cultura, a língua japonesa, né? Então tudo isso existe aqui no Japão, né? Que você tem que seguir, você tem que fazer, você tem que ir atrás. É como eu falo para vocês, eu não sou um Nihongo, não tenho meu Nihongo de uso, né? Seria aquele Nihongo, como posso dizer para vocês, um expert em Nihongo, seria isso, né? Um cara que fala fluentemente. Não, eu não falo fluentemente. Mas eu consigo me virar, eu consigo me ajeitar, eu consigo ir no médico, eu consigo ir na prefeitura, eu consigo resolver todos os meus problemas, né? Isso eu consigo resolver. Eu vou sozinho, eu vou lá, resolvo, né? Algumas coisas que sim, que eu preciso de um suiaco, porque muitas vezes o japonês ele é meio, que nem, vamos supor, médico, né? Quando você vai falar com o doutor, eles são muito polidos, né? Eles falam muito polido. Então muitas palavras não dá para você entender o que eles estão falando, o que eles querem falar para você. Aí muitas vezes precisa de um suiaco. Agora existem aqueles médicos também que eles pegam, eles conversam com você como se estivesse conversando numa fábrica, né? Então se torna mais fácil. Então por isso que eu falo que eu tendo, não digo o básico, sabe? Mas que você consiga se comunicar, nem que for um pouco, né? Você consiga resolver seus problemas sem precisar de ninguém, da melhor forma possível. Então é válido, sabe? Você vai aprender no seu dia a dia, né? Seria o japonês do dia a dia. Mas para tudo isso você tem que se esforçar, tem que fazer um cursinho, tem tantos cursinhos online que você pode aprender. Para mim poder aprender algo em japonês, eu andava com uma caderneta no bolso. Eu escutava uma palavra, eu anotava aquela palavra, né? E depois eu chegava para uma pessoa que falava bem Nihongo e perguntava: o que significa essa palavra, né? Aí a pessoa é X. O que é isso aqui? Então eu comecei a juntar as palavras e comecei a formar frases com aquela palavra, né? E foi assim que eu fui aprendendo um pouco, como eu falei, um pouco de Nihongo. Não sou dioso,
tá? Não sou expert, não sou aquele cara fluente, né? Mas eu me viro da melhor forma possível, né? Eu vou também consigo resolver meus negócios na imigração, né? Consigo tirar minha documentação sem precisar de acompanhamento. Mas como eu falo, para tudo isso você tem que se esforçar, você tem que ir atrás, você tem que aprender, né? Pelo menos um básico. Mas voltando ao assunto, né? Das pessoas que vêm para cá e só querem saber de aprontar, não querem saber de trabalhar. Eu acho assim que as pessoas elas tiram a oportunidade de quem quer vir, né? Para ter uma estabilidade de vida, sabe? Para ter uma vida melhor, para juntar um dinheirinho, né? Para tentar voltar para o Brasil, voltar bem, né? Financeiramente. E eu acho que as pessoas tiram a oportunidade das outras, né? Que nem eu falei, esse casal veio pra cá, não sei pra quê. Em vez dele, olha que bonito. Eles vêm pra cá e não, em vez de procurar crescer, eles vieram pra cá só pra aprontar, né? Pra, como eu falo, levantar aquele certo dinheirinho e depois ir embora. Isso é muito ruim, isso é muito triste, né? Isso é uma coisa que, como eu falei, acaba atrapalhando nós aqui brasileiros que pensamos em ficar. E pelo outro lado, existe aquele brasileiro que tem a sua plantação, né? Procurou, como se fala, crescer mexendo na terra, né? Como eu tenho vários colegas que têm plantações aqui no Japão, né? Plantam arroz, outros têm a própria, como é que se fala, planta verduras, né? Faz as plantações, os plantios deles, né? Mexe com a terra. Isso aí eu acho muito legal, né? Eu acho que a pessoa ela tem como é que se fala, um outro tipo de pensamento, outro tipo de mentalidade, né? E essas pessoas não querem voltar para o Brasil. E da mesma forma que eu falo que muitos são errados aqui, que muitos vêm para aprontar, eles também falam que se todos nós se uníssemos e fizéssemos coisas boas, talvez a gente conseguisse se adaptar e conseguir viver bem em qualquer país. Não teria aquela certa discriminação, como muitos países têm, ou até aqui no Japão que está surgindo a discriminação, né? Que começa a aparecer por motivo dessas pessoas, né? As pessoas fazem e nós pagamos o pato, né? Isso é muito ruim, isso é muito triste, né? Isso é triste, como eu falo para nós que ficamos aqui, né? Para quem vai embora, beleza. Aconteceu um episódio uns tempos atrás aí, de um pessoal que veio para cá, são fisiculturismo, né? Fazer uma apresentação, sei lá, não sei o que eles iam fazer aqui, e eles estavam no metrô em Tóquio. Acredito que vocês tenham visto isso, que a menina desceu na escada rolante, ela subiu em cima como se fala, na escada rolante do lado tem aquela parte lisa, né? Aquela parte como se parece um escorregador, né? E ela, eu acho, se encantou com aquilo e subiu em cima. Nossa, a praia tá jogando muito ventinho aqui. Ela subiu e desceu, né? Escorregando naquilo, né? Tanto que ela podia até ter se machucado. E os amigos começaram a dar risada. Então são essas coisas que japonês nasceu, porque japonês não era a cultura dele fazer esse tipo de coisa. Eles respeitam tudo. Como eu falo, se você coloca aquele baldinho que tá ali no chão ali, ó, sabe, do lado de fora da casa, ninguém vai querer pegar esse balde, né? Vai deixar do mesmo jeito. Tem água dentro, ninguém vai mexer nem na água que tá dentro, né? E vai ficar aí, ó, tá vendo? O baldinho aqui no meio da rua. E vai ficar aí. Ninguém vai mexer, não é seu, né? Então o japonês tem esse tipo de cultura, tem esse tipo de pensamento, né? E muitas pessoas acham que não, tem que ser do jeito delas. Olha um gatinho atravessando a rua. Nossa, milagre apareceu um gatinho. E você vê, ó, é tão tranquilo que aí, como eu falo, as pessoas estendem roupa lá de fora de casa, tá vendo? Na rua. Se você passar aqui, você pega, você leva, ninguém vai ver que você levou a roupa embora. Tá vendo? Roupa guardada, pendurada na rua. Isso é o Japão, né? É como eu falo, não é como se fosse uma maloca, né? Como eu falo. São organizados. Organizados, isso é, entre aspas, alguns, né? São bem organizados, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Contando um pouquinho sobre o medo de viver no Japão, né? O medo de que nós brasileiros podemos aprontar, fazer e acontecer e ficar defamado aqui no Japão, né? Perder o nosso, como eu falo, o nosso respeito aqui, para quem fica, lógico, né? Então eu acho que é isso, né? Que as pessoas têm que se conscientizar de que não está no seu país, que se quiser aprontar, apronte no seu país,
não venha aprontar fora dele, porque você não conhece, você não sabe o que pode acontecer com você, a gravidade que tu quer das coisas que possam vir a acontecer, porque depois que acontecer já é tarde, não tem jeito, o Japão ele não perdoa, sabe? Não tem perdão, não tem segunda vez, não tem segunda chance, tá? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus. E medo, como eu falei, eu não tenho medo, simplesmente enfrento, né? Mostro ao contrário, mostro que eu não vim para brincar, tá? Eu vim para crescer e trabalhar. Então é isso, galera. Bye bye, até a próxima. Fiquem com Deus.